Olá, povo abençoado de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui, imbuídos no propósito de divulgar a palavra do Eterno e que essa palavra que vai ser dita hoje seja somente para a honra e a glória do Criador, do Altíssimo, do Santo, 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 nosso Deus e nosso Pai. E para a exaltação do nome de Yahoshua, Cristo, Cordeiro de Deus, que nos proporcionou o retorno para o reino celestial. Eu quero trazer uma mensagem de aprendizado para as nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre crise, todo tipo de crise dentro do possível, mas principalmente de como resolver as crises quando nós temos. Então que a misericórdia, a graça, o amor, a bondade, a presença do Eterno seja com você que está ouvindo, seja com todos nós. A palavra do Senhor hoje está no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7. É uma passagem bastante conhecida, tem um título: Eliseu aumenta o azeite da viúva, e diz assim a Santa Escritura, está escrito: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E o profeta Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tens em tua casa. E a mulher respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse a Eliseu: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amados, a palavra do Senhor que nós acabamos de ler fala de uma mulher que não tem nome identificado, e também que nesse trecho não tem a identificação do marido dela, que viera a falecer. E essa mulher estava passando por uma crise muito grande. O marido tinha morrido, e a única coisa que o marido deixou foi dívidas para ela pagar. E ela não tinha recursos nenhum para pagar essas dívidas, porque naquela época a tradição e a cultura do povo de Israel era que somente os homens trabalhassem e que ganhassem dinheiro ou que tirassem o seu sustento e trouxessem todas as suas riquezas, os seus haveres para dentro da sua casa, para dentro da sua tenda. Ali a sua esposa iria administrar junto com o esposo tudo o que eles tinham conseguido. Mas o trabalho remunerado, o trabalho era somente para os homens, de maneira que, se um homem morresse, deixasse a sua esposa viúva, se não deixasse bem, se não deixasse a sua família bem estruturada, ia deixar a sua família passando por grandes crises, grandes problemas. E também como cultura do povo de Israel,
Se tivesse alguma pessoa que deixasse dívida e o credor viesse à porta da viúva para cobrar, e não havendo meios, ele não havendo o que tirar, o que receber para pagar a dívida, ele poderia levar 1, 2 ou 3 filhos para que se pegasse aqueles filhos como servos, e aqueles filhos iam trabalhar para pagar a dívida que o pai tinha deixado. E quando fosse no ano da remissão, então aqueles filhos seriam devolvidos para a mãe. Então aquela mulher estava passando por uma crise muito grande. E todos nós temos crises. Crise de toda natureza, inclusive alguns também crises financeiras. E quando essas crises chegam, de que maneira a gente resolver? Porque falar somente da crise, do problema, da tempestade, né, da circunstância adversa, qualquer um pode falar. Mas o que fazer para resolver essas crises? Então vamos ver o que foi que essa mulher fez, que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor, para que a gente possa aplicar para as nossas vidas, para que a gente saiba como resolver todas as crises inerentes a nós ou a nossa família. A mulher estava passando por uma grande dificuldade financeira. Por conta dessa necessidade financeira, ela, além de não ter os meios de pagar aos seus credores as dívidas que o marido tinha deixado, também não tinha como tirar o sustento para os filhos. Ela estava passando por crise emocional, ela estava passando por crise financeira, ela estava passando pela crise do pão, porque não tinha alimentos dentro de casa. Ela estava passando pela crise da pressão, que não tem coisa pior do que no seu momento de maior angústia, de maior ansiedade, você ainda vê pessoas pressionando sobre a sua vida para que você resolva uma circunstância que você não sabe como resolver e que você aparentemente não tem como resolver. Ela estava cheia dessas crises. Então vamos aprender com essa mulher o que foi que essa mulher fez, qual é o legado que ela deixa, porque ela saiu dessa crise. Que legado ela deixou para nós? Então a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que nós só devemos contar os nossos problemas para as pessoas certas, para as pessoas que podem verdadeiramente nos ajudar a resolver os problemas. Não adianta você estar expondo a sua fraqueza, não exponha as suas fraquezas a ninguém. Não adianta você estar contando, falando da sua vida, falando da sua dor, falando dos seus problemas. Tem pessoas que até por uma questão de querer desabafar, aí vai desabafar com todo tipo de pessoa, aí chama vizinho, chama a vizinha, chama a amiga no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, fala com todo mundo, expõe a sua vida a todo mundo. Não adianta você expor a sua circunstância adversa com quem não pode fazer nada por você pela sua vida. Essas pessoas só vão agravar os seus problemas, porque vão sair falando umas com as outras, não tem nenhum interesse em resolver. Então cala a tua boca diante da tua necessidade, fala somente para as pessoas certas. Não adianta você expor para invejoso, para fofoqueiro, para quem não quer e nem tem interesse nenhum de resolver os seus problemas, as suas lutas, a sua dor. Você não vai ganhar nada com isso. Tem algumas pessoas que você pode contar, então exponha essas pessoas. E você pode ter certeza que se você tiver 10 mil conhecidos, desses 10 mil, queira Deus você tenha 5 verdadeiros amigos, em que você possa confiar. É claro que
para que a gente conte os nossos problemas, uma circunstância dessa, ou qualquer circunstância desagradável ou nefasta que está acontecendo na nossa vida, a gente não pode procurar ninguém que não tenha um bom caráter. Um bom caráter já é um bom referencial, mas não é tudo. Existem algumas coisas, existem algumas pessoas que têm algumas características que nós podemos confiar. Confie em quem vê pelo menos 3 coisas em você. Eu vou dar uma dica aqui. Tem 3 coisas que, se a pessoa que estiver do seu lado, ela conseguir enxergar isso em você, se ela tiver um bom caráter, então você pode ter certeza que é uma pessoa que você pode desabafar sobre os seus problemas e que você pode contar com ela, e se ela tiver condição, ela vai lhe ajudar. E se não tiver, ela vai procurar uma maneira de como ajudar. Porque o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, quando nós solicitamos, mesmo que a pessoa não tenha condição de ajudar, mas ela vai procurar um meio da ajuda chegar. E tem 3 coisas que a gente pode identificar nessas pessoas. Você pode confiar numa pessoa que ela consiga ver ela consiga ver a sua tristeza por trás do seu sorriso, o seu amor por trás da sua raiva, a sua razão por trás do seu silêncio. Numa dessa você pode confiar. Se você tiver uma pessoa que ela consiga observar em você, mesmo quando você está conversando com ela, mostrando ser alegre, mostrando o seu sorriso, se ela conseguir enxergar a sua tristeza por trás do seu sorriso, essa pessoa lhe conhece. Essa pessoa sabe quem você é. Essa pessoa tem intimidade com você a esse ponto. Se essa pessoa, ela consegue ver o amor dentro de você, mesmo quando momentaneamente você está com raiva, é porque essa pessoa, ela é sua amiga, é seu amigo. Ela lhe conhece. Ela quer o seu melhor. Mesmo no momento esporádico de raiva, ela sabe que tem amor dentro de você. Se essa pessoa, ela consegue enxergar que você tem razão numa circunstância de contenda, de debate, mesmo quando você se cala, essa pessoa, ela merece a sua confiança. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. O silêncio é uma arma poderosa para a gente vencer algumas circunstâncias. Mas o silêncio é uma arma dos humildes. Mas se você tem uma pessoa que no seu amaranhado de problemas, ela consegue essas 3 coisas, vê a sua tristeza por trás do seu sorriso, vê a sua razão por trás do seu silêncio, enxergar amor em você mesmo quando você está com raiva, essa pessoa verdadeiramente é sua amiga. Então você está passando por necessidade, por crise, deixa de estar contando a vizinhos, a expor sua vida em rede social, a contar para parente, para irmãos, que às vezes até dentro da nossa própria casa, como aconteceu com José, você conta os seus sonhos ou problemas e você termina pagando um preço muito caro por isso. Não exponha a sua fraqueza para ninguém, somente para as pessoas certas. Aquela mulher, marido morreu, era viúva, estava passando fome, cheio de crises, mas ela não saiu contando o problema dela para ninguém. Ela foi procurar o profeta de Deus, que era o único representante de Deus aqui na terra, porque certamente ela sabia
que tinha resposta de Deus através da vida daquele profeta e que ali ela ia encontrar a solução. Porque os nossos problemas, a solução, ela vem do alto, vem do nosso Deus Todo-Poderoso. Então o primeiro ensinamento que eu tiro com aquela mulher, está passando por crise, procura as pessoas, somente as pessoas que podem resolver o seu problema. Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher: reconheça o problema que você tem, mas acima de tudo, identifique a sua causa. Você sabe qual é um dos grandes problemas da humanidade? Muitas das vezes nós estamos passando por crise, como aquela mulher estava passando por todo tipo de crise que eu já expus aqui, mas a gente fica de braços cruzados, ou a gente não quer reconhecer que tem um problema. E como é que eu vou resolver uma situação que eu ainda nem sequer reconheci que tem? É como um pecado, é como uma falha. Como é que eu vou tratar de um pecado, de uma falha de caráter ou de um problema? Como é que eu vou tratar de uma doença se eu não reconheço que estou doente, se eu acho, não, isso não é nada? Como é que eu vou procurar um médico se eu não reconheço que estou doente, minha gente? Então aquela mulher, a primeira coisa que ela fez foi reconhecer que aquele problema era real. Ela reconheceu. Estava passando por todo tipo de crise. O credor veio cobrar a dívida e a primeira coisa que ela fez foi reconhecer que aquela dívida era real. Ela não questionou, sabia que tinha um problema, porque a gente só consegue resolver um problema se a gente reconhecer que tem. Enquanto você não reconhece que está passando por esse problema, enquanto você não reconhece que isso que está na sua vida não vai dar certo, você nunca vai procurar a maneira de como resolver e nem a pessoa certa para resolver. Então a solução de todas as coisas, ela começa dentro de você mesma. Enquanto você não reconhecer, para que você tome uma atitude para sair dessa circunstância, não pense que isso vai cair dos céus. Essa viúva reconheceu que estava passando por um problema. E acima de tudo, ela identificou a origem do problema. Não é somente reconhecer. Você tem que identificar a causa, você tem que identificar a origem disso que está trazendo mal para a tua vida, para arrancar esse mal pela raiz. Porque seria mais ou menos assim, vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa esteja passando por uma crise financeira, devendo em bancos, devendo os cartões negativados, devendo no comércio, devendo em mercadinho, devendo em tudo quanto é lugar. Vamos imaginar que essa pessoa ganha 3 mil, mas ela gasta 5, gasta 6, gasta 7 todo mês. Ela é uma gastadora, é um gastador compulsivo, ela tem compulsão por comprar, ela tem compulsão por gastar. Então a dívida é real, existe a dívida, ela pode até reconhecer, mas o que é que adianta para essa pessoa se essa pessoa procura ajuda, procura a pessoa certa e a pessoa certa vem e quita as dívidas dela, mas ela não resolveu o problema da origem, que é a compulsão de gastar? Ela vai ter tudo quitado, mas como ela é compulsiva, daqui a 60 dias ela está no mesmo amaranhado de problemas. Então eu tenho que reconhecer que o problema é real, mas eu tenho que identificar a causa desse problema, que é para poder eu buscar a solução, tomar as atitudes corretas, porque tem pessoas que resolvem hoje, amanhã está no mesmo problema, resolve amanhã e depois está a vida toda, é um ciclo vicioso. Mesmo reconhecendo, mesmo procurando as fontes corretas, mas não tem mudança de vida.
E tem circunstância que eu só posso resolver se eu tiver uma atitude para comigo mesmo. Eu tenho que reconhecer o problema que é real, mas eu tenho que identificar onde é que está o problema, porque a maioria das coisas, dos males que vêm para as nossas vidas, é porque o erro está em nós mesmos. Nós plantamos coisas ruins e colhemos. Claro que eu sei que eu não sou ignorante, que o imprevisto sobrevém a todos. O que vem para o justo, para o injusto. O que vem para o sábio, vem para o louco. Para o puro, para o impuro. Tem circunstância que é assim. Mas a maioria das coisas nós procuramos. E quando são problemas inerentes àquilo que nós plantamos de errado, ou a gente deixa de praticar o erro, ou a gente nunca vai sair dele. Então essa mulher, ela tem exemplos fantásticos. Ela procurou a pessoa que podia resolver, expôs os problemas dela, mas identificou a origem. Olha, meu marido deixou dívida, mas eu estou devendo agora porque ele morreu, mas eu não quero viver como meu marido. Eu sou outra pessoa. É desse jeito que a gente resolve os nossos problemas, ou começa a procurar resolvê-los. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher: problemas, buscou a pessoa certa, reconheceu o problema, identificou a origem, mas tem outra atitude que essa mulher também tomou. Ela não se apresentou diante do profeta, ou seja, não se apresentou diante de Deus de mãos vazias. Amados, quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela conta toda a circunstância, ela exalta as qualidades espirituais do marido. Diz: olha, meu marido, ele deixou dívida, mas o senhor sabe que ele era um homem de Deus, ele andava na presença do Senhor, ele fazia parte da escola dos profetas do Senhor. Mas quando ela chega diante de Deus, ou chega diante do representante de Deus na terra, Eliseu, o Eliseu chega para ela, depois que ela conta o problema, Eliseu diz: o que é que eu posso fazer por você, mulher? Me diga o que é que você tem dentro da sua casa. Veja a sabedoria daquela viúva. A princípio, a gente poderia até imaginar que ela tivesse: não, eu não tenho nada, porque a palavra do Senhor, ela responde sim a Eliseu: a tua serva não tem nada. O que era que ela estava dizendo ali a Deus? Ela estava dizendo: olha, o problema é grave, o problema é real, o problema é grande, é maior do que eu. E quando ela diz: a tua serva não tem nada, eu não tenho como resolver, Senhor. A tua serva não tem nada, senão, veja que ela tinha alguma coisa. Ela primeiro quis falar da escassez, da incapacidade dela de resolver a circunstância. Ela foi humilde. Ela chegou: eu não posso resolver, a tua serva não tem nada, eu estou contando o meu problema, lá em casa não tem nem o que comer, a não ser, ou seja, eu tenho alguma coisa, eu tenho uma botija de azeite. Sabe, queridos, presta atenção numa coisa: muitas das vezes a gente invalida o nosso milagre diante de Deus porque nós não sabemos como nos apresentar diante de Deus. Ninguém pode chegar na presença de Deus de mãos vazias. Quando assim nós o fazemos, nós simplesmente estamos dizendo que Deus não é o que Ele diz que é, que Deus não é amor, que Deus não é supridor, que Deus não é provedor, que Deus não pode aquilo que a gente não pode. Quando a gente pega o livro de Deuteronômio 16:16, e a gente pega também o livro de Êxodo 34:20, vai estar lá dizendo nesses dois capítulos e versículos desses dois livros, que ninguém deve se apresentar a Deus com as mãos vazias. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus criou os céus e a terra.
Dele são os céus, a terra e toda a sua riqueza. Tudo foi criado por Deus. Deus, quando nos fez e preparou a terra, Ele deixou maneira de todos nós termos o nosso sustento. Ninguém pode chegar diante de Deus com as mãos vazias. Não pode. A palavra do Senhor diz que enquanto existisse o mundo, presta atenção, enquanto existisse o mundo, sempre haveria sementeira e colheita. Eu não posso me apresentar diante de Deus com as minhas mãos vazias. Eu sei que Deus pode criar o que Ele quiser. Deus pode dar. Deus pode transformar. Mas a multiplicação do meu e do seu milagre, Deus só vai fazer com que eu e que você tenha. Não existe multiplicação de nada. Se você pegar multiplicar 7 vezes nada é nada, 10 vezes nada é nada, 1000 vezes nada é nada, 10.000 vezes nada é nada. Deus é o matemático mais perfeito que tem. Então, não chegue diante de Deus para pedir, clamar nada a Ele sem nada nas mãos. Porque você está dizendo que Deus não é supridor, Deus não é provedor, Deus não é bom o suficiente. Aquela mulher disse, a tua serva não tem nada. Se não, então ela tinha alguma coisa para apresentar diante de Deus. Ela foi buscar no lugar certo. Então a gente não pode chegar de qualquer jeito na presença do Senhor. Nós temos que ter alguma coisa nas nossas mãos. Ainda que na sua casa falte muito suprimento material, mas chega diante de Deus com alguma coisa. Chega diante de Deus com a tua esperança. Chega diante de Deus com a tua fé. Traz à tua memória aquilo que lhe traz esperança, diz a palavra do Senhor. Que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim, são novas a cada manhã. Porque grande, fiel e poderoso é o nosso Deus para agir com misericórdia, trazer graça e abundância sobre as nossas vidas. No sermão da montanha, Deus fala claramente que fez os animais do campo. Olha os pardais, olha os pássaros do campo. Eles não semeiam, não cegam. Eles não têm que plantar, nem têm que colher. Mas Deus nunca deixou de alimentar nenhuma da criação dele. E aí Jesus continua dizendo, vós valeis mais do que os pardais. O nosso Deus, Ele tem prazer de nos suprir, de nos abençoar. O nosso Deus quer que você viva com abundância, que não falte nada na minha vida nem na sua. O nosso Deus tem prazer que eu seja rico, que você seja rico, porque riqueza não impede ninguém de chegar até a Deus, nem de ir para os céus. Deus quer que nós sejamos ricos, Deus quer que nós sejamos prósperos. Então, por qualquer que seja, por pior que seja a sua necessidade, não chegue diante de Deus com as suas mãos vazias. Leva a esperança, leva a fé que é a nossa vitória. Todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Essa crise passa, esse problema passa, essa circunstância financeira passa. Aprenda a ter fé, a confiar no Senhor. Mas não chega diante de Deus de mão vazia. Precisamos. O que nós precisamos também é não confiar, sabe? Nas pessoas que não podem fazer nada por nós. O livro de Jeremias fala de uma coisa interessante. Maldito o homem que confia no homem. Mas tem muita gente que pega essa passagem do livro de Jeremias, que está lá em Jeremias 17, no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, é Deus que está falando, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Tem muita gente que pega esse versículo aqui, para usar para falar das outras pessoas.
Ou seja, eu estou passando por um problema, por uma necessidade, como essa mulher, e aí eu chego, conto para um irmão ou para uma irmã, e o irmão simplesmente fecha os braços, não resolve, não faz nada, e eu começo a me entristecer, e depois no meu cantinho eu digo, como muita gente faz, maldito o homem que confia no homem. Mas o que esse versículo está querendo dizer, meus amados? Medita nessa palavra. Deus nunca quis dizer isso, que a gente não confie no outro. Nós precisamos ter relação de confiança com as pessoas. Nós estamos na terra, vivemos em sociedade. O que a palavra do Senhor quer dizer, que é maldito o homem que confia em si mesmo, no homem, na força do seu braço, no poder do seu dinheiro. Maldito o homem que não tem condição nenhuma de resolver os seus problemas, a sua crise, e vai fazer no seu braço a sua força. Deus está falando disso. Vivemos em sociedade e precisamos nos relacionar com as pessoas. Ainda existem pessoas de bem. Ainda existem pessoas com coração puro. Ainda que essas pessoas não possam nos ajudar. Porque tem circunstância que eu posso chegar para você, confiando em você, sabendo que você é uma pessoa de bom caráter. Mas você pode estar passando também por um problema momentâneo. E nem por isso você vai deixar de ser o meu amigo e minha amiga. Eu tenho que saber, entender que circunstância adversa vem para todos nessa terra. Tudo sucede igualmente debaixo do sol para todos nós. Maldito o homem que confia no próprio homem. Mas ele continua dizendo no versículo 7, Jeremias 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, quando vem o problema, quando vem a circunstância adversa. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar o seu fruto. Está entendendo, meus amados? A palavra do Senhor é fantástica. Existem pessoas de bem, existem pessoas em que a gente ainda pode confiar, mas nunca se apresente diante de Deus de mãos vazias. Deus é soberano. Ele pode criar qualquer circunstância, Ele é soberano. Ele pode dar sem a gente ter nada, Ele é Deus, é soberano. Mas o milagre da multiplicação, Deus só vai fazer com que aquilo que nós temos. Porque tem muitas pessoas que estão com problema, cruzam os braços e por conta da soberania de Deus, não quer fazer absolutamente nada e acha que Deus vai produzir o milagre que a gente quer na hora que a gente quer, e não é assim. Se você comprar uma casa e você precisar de uma mesa de madeira, se você compra uma casa, você precisa de cadeira de madeira, não fica orando para Deus, Deus, eu estou precisando agora de uma mesa, de uma cadeira. Deus nunca vai lhe dar isso. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas não é assim que funciona com Deus. Existem regras no mundo espiritual e terreno. Deus não vai criar o seu milagre como você quer, é do jeito dele. Deus nunca vai fazer uma cadeira para você, Deus nunca vai fazer uma mesa de madeira. A única coisa que Deus vai criar é a árvore Ele já criou. Agora processe o seu milagre, vai fazer alguma coisa com os recursos que Deus já te deu. Busca Ele quando você não puder, busca a presença do Senhor, porque de lá vem o seu socorro. É desse jeito que muitas das vezes os nossos milagres vão acontecer. Deus só multiplica o que a gente tem. Agora, os milagres da multiplicação, as bênçãos que nós precisamos, implica em muita coisa. E uma das coisas que é mais importante é a gente ter um bom relacionamento com Deus. Ninguém vai confiar em quem não conhece. Você não confia numa pessoa se você não se relacionar com ela, se você não souber quem é ela, se você não conhecer o caráter dele.
dela. Isso está falando de relacionamento. Tem muita gente que não conquista a sua vitória, que não tem a tua bênção, não recebe os seus benefícios do Senhor, porque não tem nenhum relacionamento com Deus. E se não tiver relacionamento, nunca vai existir confiança. Se não tem confiança, não tem suprimento, não tem milagre. Veja o que a palavra do Senhor diz com relação à confiança. A gente pega o Salmo 34, 19, 22. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz com relação à confiança. Confiança só existe quando a gente tem relacionamento. Como é que eu vou confiar com uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho relacionamento? Então o Salmo 39, Salmo 34, versículo 19 e 22, diz assim: aquela mulher estava passando por aflição, por crise. Veja o que a palavra do Eterno diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Agora veja quem confia no Senhor. Eu vou falar aqui de alguns versículos de confiança. E confiança só existe quando tem relacionamento. E muitos dos cristãos não recebem as suas bênçãos porque não tem relacionamento com Deus. Dizem que são de Deus da boca para fora, mas não sentem a presença dele, porque não tem relacionamento. O Salmo 34, 22 diz: olha, o Senhor resgata a alma dos teus servos, e nenhum dos que neles confiam será condenado. Quem tem relacionamento de Deus tem livramento, tem salvação. Você pode glorificar o seu Deus por conta disso. A confiança que nós temos em nosso Deus é tudo. E isso só advém quando a gente conhece Ele. E para conhecer tem que ter relacionamento. Se você confia em Deus, essa condenação não vai chegar na tua casa. Se você confia em Deus, essa condenação dessa causa da justiça vai mudar. Esse teu parente que está preso vai sair. Essa causa na justiça você vai ter vitória. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tome posse da palavra do Senhor. Confia no Senhor. A confiança em Deus é tudo. Dá livramento, dá salvação, nos tira da condenação. Vamos ver outro versículo aqui de confiança. Precisamos confiar em Deus como aquela mulher confiou no profeta Eliseu para resolver os problemas dela. Salmo 37, 3. Mais outro versículo de confiança. Diz a santa palavra do Senhor, está escrito: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aquela mulher também estava passando pela prova do pão. Não tinha o que comer ela, não tinha o que comer os filhos, mas ela confiou no Deus Todo-Poderoso, ela confiou no profeta e ela fazia o bem. E tem uma palavra de vitória para mim e para a tua vida, para você que está passando por essa crise, para você que está passando por essa prova do pão. A palavra do Senhor diz: confia no Senhor, começa a fazer o bem, confia nele, dele virá o seu socorro, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no teu Deus. O Salmo 125, esse todo mundo conhece, um salmo bastante conhecido, por todo mundo fala nesse salmo. Aqui e acolá nós estamos falando nele. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que nunca se abalam e permanece para sempre. Quem tem confiança em Deus não está com medo de pandemia, não está com medo de tempestade, não está com medo de raio, não está com medo de trovão, não está com medo de deserto. Quem confia no Senhor serão como os montes Sião. Enquanto existir terra, eles estarão lá estabelecidos pelo poder glorioso da palavra do Senhor. Porque confia no Senhor, tenha essa confiança. Prova vem, tempestade vem, mas tem uma diferença de quem confia para não confia, para quem não confia. Quem não confia tem medo, quem não confia se abala. Mas queira ser daqueles que confiam no Senhor e você nunca será abalado. É a palavra de Deus para aqueles que confiam nele.
Tem mais palavra de Deus, confiança. Provérbios 16:3. Vamos ler mais outra passagem. De quem confia no Senhor. Que coisa maravilhosa é a gente confiar no nosso Deus. No momento de crise, no momento de escassez. A palavra do Senhor em Provérbios 16:3 diz: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Olha que palavra! Quando a gente tem um relacionamento sincero, puro, honesto diante do Senhor, que a gente desenvolve esse grau de confiança, a palavra do Senhor diz que até os nossos pensamentos e todos os nossos projetos, Deus faz ser estabelecido nessa terra, porque nós confiamos nele. Confia no teu Deus. Essa crise que você está vivendo, eu não sei se é no casamento, se é financeira, se é causa na justiça, se é de relacionamento, eu não sei. Eu sei que se você confiar, você ir buscar a resposta nele, ele é a pessoa certa de você confiar os seus problemas. Você vai ser mais do que vitorioso. Confia. Até os seus pensamentos e as tuas obras, Deus vai fazer prevalecer. Uma outra passagem para a gente terminar de confiança. Provérbios 16:20. No mesmo capítulo, a palavra do Senhor diz: o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será feliz. Veja que poder tem a palavra do Senhor. Atenta para a palavra de Deus. É aquilo que eu sempre prego, a verdadeira profecia, ela está aqui na palavra do Senhor. Está escrito, confia no teu Deus, confia no que está escrito. Busca um relacionamento com Deus, através da oração, através do jejum, através da meditação na palavra dele. Porque a fonte da verdadeira sabedoria, ela vem do alto, não é sabedoria terrena. Confia no teu Deus, os teus pensamentos são estabelecidos, você vai ter livramento, você vai ser alimentado nessa terra, os teus projetos são realizados, as tuas bênçãos vão chegar. Por quê? Porque tem um relacionamento seu com Deus, um relacionamento de confiança, baseado numa rocha que se chama Jesus. Confia. E a quinta coisa que eu quero falar aqui para encerrar, porque tem muita coisa para falar, para a gente conquistar, superar nossas crises, vencer nossos obstáculos, como aquela mulher fez, quando ela procurou o profeta de Deus. Ela estava procurando Deus, procurando a pessoa certa. Eu aprendo que nem todas as pessoas ela pode participar dos meus e dos seus milagres. Coloca isso na tua cabeça. Aprende isso com essa mulher. Quando essa mulher chegou diante de Eliseu, Eliseu perguntou: o que é que tu tens em casa? A tua serva não tem nada. Estou falando da escassez. Porém, ele tem uma botija de azeite, tem um vasinho, só um vaso lá de azeite. Aí o profeta diz uma coisa interessante, sabe? Ele chega para aquela mulher e diz: vai na vila que você mora, para todos os seus vizinhos, e pede panela, pede vaso, pede vasilha, pede tudo que você puder tomar emprestado. Peça muito, não peça pouco. Vasilhas vazias. A mulher não tinha nada. Eu fico imaginando aqui, se eu fosse aquela mulher, ou se fosse Deus falando comigo. Talvez passasse pelo meu pensamento, eu nem falasse por respeito a Deus, muito embora Deus saiba o que é que está passando na nossa mente. Talvez eu pensasse: Deus, o senhor está doido. Eu estou devendo e estou com fome. Eu estou querendo dinheiro e comida. Porque se eu estou devendo, eu preciso pagar minhas dívidas. E para pagar a dívida, eu vou pagar com dinheiro. E se eu estou passando fome, eu vou querer comida, porque eu vou precisar de comer. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes Deus pede coisas para a gente, para nos provar.
que pode parecer coisas absurdas. Deus, eu estou precisando é disso. O Senhor está mandando eu fazer o quê? Eu já disse que aquela mulher precisava de dinheiro e de alimentos. E Deus de repente chega para aquela mulher, oi, vai na casa dos vizinhos todos, que já não aguenta mais ver sua cara de tanto pedir, de tanto mendigar comida. Eles não aguentam nem mais ver sua cara, porque quando a gente tem, todo mundo nos abraça, nos beija, todos são amigos. Mas quando você não tem, quando está passando necessidade e começa a pedir, aí você vai ver verdadeiramente quem é seu amigo. E eu fico imaginando o falar de Deus. Vai na casa de todo mundo que você só faz pedir. Agora não peça mais comida não. Peça as vasilhas todinhas que elas têm. Será que passou na cabeça dessa mulher? Se esse povo não está nem sequer me dando mais comida, como é que vai me emprestar as vasilhas dela toda? Será que Deus está doido? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes, quando é coisa simples, a gente faz. Às vezes não quer fazer, como Naamã. Vai entender cabeça de gente. Mas quando Deus te der uma direção, vai na direção que Deus te dá. Vai nessa força que você vai receber a vitória quando você obedecer à voz do Senhor. Ela foi, pediu vasilhas vazias, aquela vila todinha. O que ela conseguiu, o profeta disse, agora entra na tua casa, você, teus filhos, fecha a porta do teu quarto e produza o seu milagre, porque a manifestação de Deus você vai ver. E sabe o que eu entendo com isso? Enquanto você estiver para realizar o seu milagre e a tua bênção, não divida essa circunstância com ninguém, não conte a ninguém, porque a maioria das pessoas não estão aptas, nem vai aplaudir você, nem vai aplaudir o seu sonho, nem vai querer que seu sonho se realize. Então, antes de realizar o seu milagre, é você e Deus. Quer contar alguma coisa? Conta para Deus. Fecha a porta do teu quarto. Aquela mulher fechou a porta do quarto, só tinha uma vasilha de azeite. Aqui eu vou concluir. Mas com aquela vasilha de azeite, ela encheu todas as panelas, todas as quartinhas, toda a moringa, todo o vaso, tudo que ela conseguiu, ela encheu de azeite. O azeite só parou quando não tinha mais vasilhas vazias. Sabe, às vezes, você quer receber algo de Deus. E Deus quer até te abençoar. Mas você está cheio e nós estamos cheios de invejas, de fofocas, de coisas que desagradam a Deus, de ódio, de rancor, de coisas maliciosas. E Deus quer derramar coisas boas e Ele não consegue, porque nós estamos cheios de coisas ruins. As vasilhas têm que estar vazias, limpas e purificadas, para que o azeite, o puro do eterno, venha a ser derramado sobre nós e que nós recebamos os nossos milagres. Essa é a palavra que eu tenho para mim e para você. Só conte as suas crises a quem pode resolver. Agora eu quero fazer uma oração pela minha e pela sua vida e por todos aqueles que estão passando por dificuldades, para que nós aprendamos a contar as coisas somente a quem pode. Comece por Deus, de lá vem o seu socorro, para que você entenda que ainda existem pessoas decentes na terra, que podem lhe ajudar, que podem lhe confirmar as coisas boas
que pode ver a sua tristeza mesmo quando você sorri, que pode ver o seu amor mesmo quando você tem um momento de fúria, que pode ver a sua razão mesmo quando você se cala, que você nunca chegue diante de Deus de mãos vazias, para não anular o poder provisor do Todo-Poderoso, e que acima de tudo você mantenha um grau de relacionamento que você aprenda a confiar no teu Deus. E não espere que Deus vai realizar todos os milagres. Ele vai dotar cada um de nós da provisão que nós precisamos para que a gente também produza o nosso milagre. Querido Pai, nós queremos Te glorificar pelo aprendizado da Tua Santa Palavra. Que essa palavra fique na nossa mente, que a gente possa reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros e a origem de todas essas mazelas, para que a gente tenha atitudes diferentes, que mude a nossa mente e que a gente aprenda, acima de tudo, através da oração, do jejum, da meditação na Tua Santa Palavra, Te conhecer, buscar a Tua Santa Presença, para que nós possamos confiar verdadeiramente em Ti e ver a manifestação do Teu poder nas nossas vidas. Abençoe, Pai, a todos aqueles que ouvirem a essa pregação, a essa Tua Palavra, que a honra e a glória de todo milagre que acontecer, do milagre da transformação, do milagre da multiplicação, ela seja somente honra e glória para o Senhor. Que Deus abençoe a todos e que busquem a presença e o relacionamento com o nosso Pai Todo-Poderoso. Que a graça, o amor e a manifestação do Espírito Santo seja com todos nós. Assim seja. Deus é bom. Amém.